Eu acho que tudo que eu vou falar agora é só mais um complemento, né? A mensagem tá dita. Como o pastor falou, né? Um pregador internacional, internacionalmente da Avenida Casa Grande, né? Eu queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu queria que vocês já abrissem inicialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, tá? Eu vou ler do versículo 19 ao versículo 21. Amém? Todos encontraram? Vamos lá, na minha versão diz assim: não acumulei para vós outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Igreja, eu queria orar inicialmente para que Deus possa falar conosco sobre essa palavra. Vamos lá. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por esse culto, Pai. Sabemos que o Senhor tem agido desde o começo, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Sabemos que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é impactante, Pai. A Tua palavra transforma, Deus. E queremos essa transformação aqui hoje, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor deixou um manual perfeito em nossas mãos, Pai. Então que possamos entender esse manual e cada dia mais segui-lo, Pai. Peço que o Senhor nos oriente, esteja conosco aqui em todas as palavras, Pai. E que corações possam ser transformados nesse momento, Deus. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, irmãos. Também trouxe um texto que eu acho que quase todo mundo já deve ter ouvido, né? E eu queria dar um destaque muito importante para o versículo 21, que diz assim: porque onde está o teu coração, aí também... Porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Aí estará também o teu coração. Irmãos, desde que eu recebi o convite para falar aqui na igreja, algo me incomodou muito meu coração, né? E Deus falou assim: Kaique, onde está a tua prosperidade? Hoje a gente ouve tanto, né, em tanto lugar falando sobre prosperidade. Você precisa ser próspero. Cara, eu vou te dar 5 passos para você ser próspero. Cara, eu vou te dar 5 lições para ter uma vida próspera. 5 lições para ter uma família próspera. E aí eu fiquei me pensando, cara, o que é essa prosperidade? O que é essa prosperidade que a gente tanto busca, né? Que a gente tanto corre atrás, que a gente não tem tempo para chegar até ela, ou que a gente não tem tempo de influenciar a nossa nação, porque a gente está buscando essa prosperidade. A gente precisa ter. E aí me veio, né, essa palavra, e a questão do tesouro para mim ressoa muito forte com a questão da prosperidade. Onde está o teu coração, ali também estará a tua prosperidade. E a gente vê hoje prosperidade em a gente pode dividir a prosperidade em diversas áreas, né? Hoje você tem a prosperidade financeira, você tem a prosperidade da família, você tem a prosperidade dos cargos, você tem a prosperidade do direito, você tem a prosperidade dentro do seu emprego. Você tem diversas áreas de prosperidade. E eu queria entrar com vocês um pouquinho do que a gente ouve hoje e do que a Bíblia nos mostra como prosperidade, né? Primeiro eu queria falar sobre o significado de prosperidade. Prosperidade vem de uma palavra latim do mesmo gênero, fala prosperitate, que é felicidade, ser venturoso, ser bem-sucedido. E uma outra significado que eu encontrei aí no hebraico, eu achei muito legal, que é tzlelaesh. Que eu não sei se estou pronunciando certo, os falantes de hebraico, por favor, me perdoem. Mas o significado também é como se fosse uma bênção. Os pais, eles falam isso para os filhos para os abençoarem e derramarem prosperidade sobre a vida dos filhos. E outro significado muito legal de tzlelaesh realmente olhar para frente. O significado de prosperidade no mundo judaico, no mundo em que Cristo viveu, é olhar para frente. E o que a gente consegue trazer com isso, né? Eu queria primeiro citar 3 exemplos aqui de prosperidade
E eu queria que vocês me acompanhassem. E por que 3? Eu gosto sempre de ressaltar, eu sou um cara dos números. Eu sou um cara que gosta de fazer conta, minha formação é em engenharia, então para mim 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e é sempre essa ordenzinha, né? E eu fico percebendo algumas coisas na Bíblia e alguns significados eles se repetem, né? E o número 3, ele vai se repetir por várias vezes dentro da Bíblia. E o 3 significa o quê? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, longe de mim ser perfeito, mas trazendo também um exemplo perfeito de 3, eu queria citar sobre 3 pessoas. A primeira pessoa que eu queria falar é um missionário inglês chamado George Miller. George Miller viveu no século XIX, numa Inglaterra caótica, onde ninguém queria olhar para ninguém. Era o começo da Revolução Industrial, então as pessoas queriam realmente o que eu pudesse usar de você e abusar e depois jogar fora, estava tudo certo. Porque o que vale é a produção, o que vale é ser próspero, o que vale é ter recurso, o que vale é gerar riqueza para mim. E George Miller foi totalmente contra essa linha, né? Ele realmente fundou diversos orfanatos, creches para cuidar de crianças na Inglaterra. E um dos grandes marcos dele é dizer que ele tinha um caderninho que ele anotava as orações dele de manhã, e ele dizia que mais de 50 mil orações dele foram respondidas por Deus. E uma situação engraçada que ele contou uma vez numa igreja foi dizer assim, um dia pela manhã, George Miller levantou e o pessoal da cozinha das creches e do orfanato principal que ele comandava virou para ele e falou assim, George, a gente não tem o que oferecer para as crianças de manhã. A gente não temos o que fazer. O que a gente vai fazer, George? George bateu nos bolsos, pegou de um lado, do outro, falou, eu não sei o que fazer, mas eu sei a solução, eu vou orar. George orou e diz a história que em 1 hora alguém bateu na porta lá, do orfanato. Abriu a porta e o George olhou, era o cara que trazia, o carroceiro que trazia leite. Falou assim, George, olha, cara, eu estava passando em frente ao teu orfanato, estourou a roda da carroça, o leite está aqui parado e, cara, se eu não puder tirar daqui vai estragar. Você não está precisando de nada aí? Ele falou, cara, eu preciso. Pegou os leites, já tinha leite. Tudo certo, o George já estava muito feliz, já tinha alguma coisa para oferecer para as crianças. Daqui a 30 minutos bate na porta de novo. George abre e fala assim, era o padeiro da cidade. O padeiro da cidade olha para George e fala assim, George, eu não sei o que acontece, cara. Eu levantei pela manhã, estava preparando os pães para entregar para vender para os meus clientes e alguma coisa no meu coração me balançou e falou assim, cara, vai até o George e pergunta se ele está precisando de alguma coisa. George foi lá e recebeu os pães para alimentar as crianças naquela manhã. Então dessas 50 mil, estou contando uma que foi respondida por Deus. E isso, irmão, é prosperidade. Isso é prosperidade. É quando ele entrega os objetivos dele, entrega o que é de mais precioso dele nas mãos de Deus. E fala assim, Deus me usa, faz de mim, seja a minha prosperidade. Outra que eu queria comentar com vocês, que eu imagino que também muitos conheçam, é a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá era austríaca, salvo engano. Ela dedicou a vida inteira dela, ela é de uma boa família austríaca, dedicou a vida inteira dela para cuidar de pessoas muito pobres, pessoas com todas as necessidades inimagináveis dentro de uma realidade da Índia. E ela entregou a vida dela, ela entregou o melhor que ela tinha. O que de melhor eu tenho para entregar para Deus e Ele me fazer próspero? E aí, irmão, eu queria também comentar, estou trazendo exemplos bons aqui, queria comentar um exemplo também de o que não é prosperidade em Cristo. Eduardo Angenelli, não sei se vocês conhecem. Angenelli era o sucessor do dono de uma das maiores montadoras do mundo, que é a Fiat. Angenelli, um dia, um jovem que estudou por todo o mundo, fez diversas viagens, conheceu o mundo, tinha toda a influência que ele quisesse, porque ele era o sucessor de um dono de uma empresa gigantesca. Tinha toda a influência em relação a visitar outros países, a conhecer novas culturas, a aprender. Então tinha todo acesso à educação, nada lhe faltava. Mas um certo dia, Eduardo Angenelli achou que a vida não valia mais a pena. E numa volta de carro na Itália, decidiu que era melhor sair com o carro dele e dar um fim naquilo tudo.
Então onde a gente está colocando a nossa prosperidade? Será que é nos nossos recursos? Será no que a gente precisa? Será que é ter mais? Quer ter o melhor? Irmãos, a nossa prosperidade tem que estar em Cristo. E aí trazendo mais 3 exemplos bíblicos para sair nessa mesma linha. Queria falar primeiro de Jó. Jó era um homem que era fiel a Deus. Jó era o homem mais próspero da sua era. Jó era um homem que tinha de tudo. Os amigos de Jó vinham na casa de Jó. Era aquele cara que você chegava, você falava assim, olha, eu tenho uma piscina de 100 metros. O cara falava, eu tenho uma de 200, tá? Eu consegui. E Jó, todo mundo olhava isso e falava assim, nossa, como Jó serve a Deus. Como Jó é um homem temente a Deus. E em um certo momento, eu imagino que vocês conheçam a história, né? Deus permite que Jó seja provado. E Jó perde todos os bens dele. Perde todos os bens. Jó fica um homem pobre, doente, cansado e sem perspectiva de futuro. E naquele momento, a mulher de Jó vira para ele e fala assim, Jó, nega esse teu Deus, cara. Cara, esse teu Deus te deu tudo e depois tirou tudo. O que vale ter dado tudo? Nega esse teu Deus, amaldiçoa ele e morre. Porque é a melhor coisa que tu vai fazer. E Jó olhou para aquilo e falou assim, não, a minha prosperidade não estava nos meus bens. A minha prosperidade não estava nas coisas que eu tinha. Não estava na vida boa que eu tinha, na moral, nos valores, em tudo que eu tinha. Estava assim no Deus que eu sirvo. Estava no Deus que eu sirvo. E é engraçado porque a gente coloca os personagens bíblicos muitas vezes em um pedestal e você fala assim, mas cara, Jó é um cara sensacional, é fora dos padrões. Como é que eu, Kaique, perdi tudo, vou virar para Deus e vou falar assim, não Deus, está nas tuas mãos aí, eu sou próspero por teu Senhor. Jó, a gente lendo o livro dele, a gente percebe várias vezes que Jó se questiona. Jó vira para Deus e fala assim, Senhor, o que eu fiz, Deus? O que eu fiz para o Senhor fazer isso comigo? E aí, Jó buscava a prosperidade que ele via, que foi o que Deus tinha entregado anteriormente para ele. E Deus pega Jó e fala assim, responde, primeiro Jó faz 1000 perguntas e Deus não responde nada. Depois Deus pega Jó e fala assim, eu vou te ensinar o que é prosperidade. Traz Jó para ele e fala assim, Jó, aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Jó, onde você estava quando eu dei o privilégio a você de pisar nessa terra? Onde você estava, Jó? Então Deus nos mostra isso. A gente quer possuir, a gente quer ter, e Deus nos mostra aonde a gente estava quando Ele fez tudo isso. Quão pequenos somos. Quem somos nós para pedir algo a Deus ou desejar algo de Deus? Então isso me impactou bastante conversando. E queria trazer o exemplo maior que a gente tem sobre prosperidade, que é Jesus Cristo. E queria comentar alguns pontos importantes que muitas vezes a gente passa pela história de Jesus e a gente nem nota. Jesus era um homem muito humilde. Jesus nasceu em Belém e morava em Nazaré. Nazaré, para vocês irmãos, eu não sei quem sabe, era como se fosse uma subcidadezinha dentro de Israel. As pessoas não respeitavam muito Nazaré. O pessoal olhava para o pessoal de Nazaré e falava assim, aqueles pescadores estão vindo aqui para Jerusalém, meu Deus do céu. Só falam besteira aqueles caras. Aqueles caras não sabem nem ler, nem escrever, querem falar comigo. O pessoal de Jerusalém achava isso. O pessoal que era letrado, que lia a palavra, achava isso. E é engraçado, gente, que o ministério de Jesus foi todo construído numa cidade pequena, com poucas pessoas, com gente humilde, com gente que muitas vezes não tinha acesso à própria palavra, porque as palavras estavam nos grandes tabernáculos. E ele ensinou ali, na humildade, mostrando que a prosperidade não estava em falar para grandes pessoas ou falar para quem tem acesso a isso, aquilo, mas sim estava ali, na humildade, em servir ao Deus que o enviou. Então, é muito engraçado que dentro da palavra, várias vezes, Deus é confrontado sobre isso, né? As pessoas viram para Jesus e falam, cara, por que você... a gente vê, até quando você vê encenações via The Chosen, a gente vê bastante isso, né? Das pessoas olhando e falando, como assim Jesus não prega em Jerusalém, cara? A palavra que ele fala aqui, se ele fala em Jerusalém, todo mundo se converte. E Jesus nunca demonstrou em nenhum ponto que ele queria isso. Ele não queria a glória, ele não queria a glória que os homens querem, mas ele queria a glória que o Pai queria para ele. A glória do sacrifício, a prosperidade do sacrifício, do se entregar. E ali ele viveu uma vida completa. E aí pro último personagem, irmãos, eu queria fazer uma analogia, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se esse cara é um cara próspero ou se ele não é um cara próspero. Tem um personagem que a Bíblia descreve
que ele foi treinado desde criancinha para ser um mestre, para ensinar, para ser o maior dentre os sabidos ali da região. Esse cara, ele tinha poder econômico, ele tinha influência, ele era muito novo e ele já ocupava cargos importantíssimos dentro da hierarquia judaica. Ele era muito novo, mas já ocupava tudo aquilo. Era um cara respeitado, um cara que todo mundo, quando falava, olha, o fulano de tal, se ele disse é porque é. Olha, ele está sendo preparado, eu acho que ele vai assumir aquele cargo ali, se ele disse, eu acho que é assim. E num certo dia, irmão, esse cara, ele estava perseguindo, surgiu o evangelho e esse cara perseguia, era um perseguidor do evangelho. Ele ia lá e queria lutar contra aquilo porque ele acreditava, pela visão dele, pelo que ele tinha aprendido, que aquilo era totalmente errado. Então, na visão dele, ele tinha que perseguir, acabar, execrar com tudo aquilo. E num certo momento, ele se vê numa situação em que há uma transformação na vida dele. E que ele muda totalmente a ótica dele e ele larga tudo aquilo. Larga aquela vida próspera, larga aquele ensino que ele teve, larga todos aqueles pensamentos que ele tinha e simplesmente fala assim, eu vou seguir essa visão. Uma visão de pouquíssimas pessoas ali dentro de Israel. Aquele cara abandona tudo, todos os bens, todas as vantagens que ele tinha, todo o conhecimento que ele achava que ele tinha e segue cegamente essa visão que ele teve. E no final da vida, um cara que era para ter sido o mais bem falado dentro de Israel acabou preso, sem uma capa velha surrada para se vestir e sendo condenado por um crime que não cometeu. E em meio a tudo isso, ele diz, e eu queria que vocês abrissem aí comigo para já descobrirem o personagem, alguns já pegaram, mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, aí, todos acharam? Paulo diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas considerações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês, nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Irmãos, aqui, Paulo, ele estava numa situação que ele estava indo para Jerusalém, já sabendo que ele ia ser preso, ia ser julgado, e muito provavelmente não passaria daquilo. E Paulo, ele realmente entrega a vida a Deus, ele fala, da minha vida eu não vejo valor se não servir ao meu Deus, se não ter servir com toda a minha alma, ter todas a minha prosperidade ligada ao meu Deus. E isso é muito forte, irmãos. Quando eu li isso, eu percebi o quão... É a prosperidade. E quando eu li isso, irmãos, eu percebi o quão muitas vezes a gente prioriza outras coisas, né? O quão Paulo nos ensina onde está a nossa prosperidade. E eu me coloco muito na posição como um jovem que está iniciando a vida. E eu vejo assim, tanto nos nossos cultos de jovens, quanto nas nossas conversas, o quanto esse tema, ele impacta a gente, né? Eu preciso ser próspero, cara. Eu preciso mostrar para os outros que eu consigo. E eu preciso ganhar mais. Eu preciso ser mais conhecido. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser o top of mind. Mas Deus nos mostra que não é nisso que Ele quer. Ele quer na humildade. Ele quer no simples. Ele quer na entrega dia a dia. Ele quer no passo a passo. Ele quer nos servir. Ele quer nos servir com humildade. E eu não sei se o pastor se lembra, a gente teve uma conversa disso há um período atrás, numa aula, e uma frase que ele me falou foi muito impactante, né? Algumas, né, pastor? Mas uma frase que ele me falou foi muito impactante, que a gente comentou muito disso, né? Que
a prosperidade está no servir a Deus e servir a santa vontade de Deus, o propósito de Deus na tua vida. Ali está a tua prosperidade. Não espere a prosperidade de outros cantos, não espere nada que vá te trazer um lugar de destaque ou nada que vá te fazer ser uma pessoa diferente em meio à sociedade, mas espere servir a Deus. Espere servir a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu viver, porque ali você vai ser um cara próspero e ali a paz que excede todo entendimento vai estar sobre a tua vida. E para finalizar, irmãos, eu queria trazer aqui um versículo, e ele sempre me impacta muito, e eu espero que, tendo uma vida próspera e aprendendo um pouquinho com a ministração que eu fiz, eu possa também falar isso. E Paulo, ao final da vida dele, ele está preso em Roma, acusado de um crime que ele não cometeu. Houve o grande incêndio em Roma, e ali dentro daquele grande incêndio culparam Paulo, porque Paulo era cristão, e incrivelmente, né, irmãos, a gente que acredita em Deus já sabe, mas incrivelmente o único bairro que não se queimou em Roma foi o bairro onde tinha cristãos. Então, o governador de Roma virou e falou assim: a culpa é dos cristãos. E quem representa os cristãos? Paulo. Então a culpa é de Paulo. Paulo fez tudo aquilo. Um homem que serviu desde o momento em que se entregou. Ele serviu. E ele é chamado e preso como um traidor. Um traidor de Roma e um homem que quis matar os romanos. Então imagina aquela posição. Paulo, aquele cara que pregou, que serviu, que fez a vida inteira dele como uma oferta mesmo a Deus. Ele olhar para aquilo e falar assim: cara, eu tô preso e assim, Deus não vai fazer nada, cara. Não vai fazer nada. E olha meu pensamento humano falando, né? E aí Paulo escreve um dos versículos que eu acho mais bonito, o mais bonito da Bíblia, que é em 2 Timóteo 4, 6-8, tá? Não precisam abrir, eu vou falar bem rapidamente. E ele diz assim: eu já estou derramando como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amem a sua vinda. Então, irmãos, que a gente possa ser assim, que a gente possa ter uma prosperidade ligada a Cristo e que a gente possa dizer: eu combati o bom combate, eu fui próspero nessa vida, eu servi o meu Deus, eu servi a pessoa que se entregou por mim. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos lá, gente, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por essa ministração, Pai. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor fala nossas vidas, Senhor. Que o Senhor é perfeito, Pai, e que o Senhor derrama de prosperidade em nossas vidas, através das nossas obras, Pai, através dos nossos dons, através do Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai. Mesmo muitas vezes a gente sendo tão infiel ao Senhor, o Senhor permanece fiel a nós, Pai. Pedimos, Senhor, que a nossa prosperidade seja cada vez mais ligada a Ti, Pai. Em Te servir, Senhor. E que possamos ver a prosperidade do Senhor nas nossas vidas, Pai. É isso que te pedimos, Pai. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.